Muito boa noite, estamos começando mais um programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20. Hoje nós vamos debater vários assuntos, como sempre, nós vamos falar de política, vamos falar de educação, vamos falar da própria PUC, né? Nós convidamos aqui para o nosso programa, lembrando que na mesa comigo, Ulisses Saez, nós convidamos o reitor Volmir Terenzio Amado, ele que é o reitor da PUC e também ele é presidente do Conselho Nacional, do Conselho das Universidades Brasileiras, o CRUB, e professor, ele que é o nosso reitor e que vai fazer conosco o programa Canal Aberto de hoje. Muito boa noite, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, reitor. Boa noite, Silvestre, boa noite, Ulisses. Boa noite. Boa noite também aos que nos acompanham. Boa noite, Ulisses. Boa noite especial para você, João Silvestre, também para os nossos telespectadores e também para o professor e é reitor da Universidade Católica de Goiás, da PUC, né, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, professor Volmir Terenzio Amado. Pois é, e por falar em PUC, muita gente que era da Universidade Católica, até a primeira pergunta. Alguns alunos da faculdade, quando era UCG, né, era Faculdade Católica do Estado de Goiás, querem hoje ter um diploma PUC. Tem como ele trocar esse diploma? Tem como, sim. Tem? Basta pedir a segunda via do diploma, direto na Secretaria-Geral, e aí expede com o nome de PUC. Na verdade, nós talvez sejamos uma das poucas universidades do Brasil, universidades católicas, que passou por 3 nomes. No início era a Universidade de Goiás, UG. Porque era para ser apenas, ao menos era o projeto inicial, de ser a única aqui do Centro-Oeste. A primeira, e ainda não se pensava na Universidade Federal, foi colocada Universidade de Goiás. Em 73, os jesuítas já dirigindo há muitos anos, disseram, bom, foi criada a UFG, vamos assumir a nossa confessionalidade, nós já estamos, de fato, na gestão direta, e aí foi acrescentado o nome Católica, depois de muitos anos de existir a universidade. E, por fim, agora em 2009, então, com reconhecimento pontifício, ela passou a ser PUC. Então, de fato, pode requisitar aí o diploma, segunda via, com o nome de PUC. Mas não muda nada profissionalmente, né? Ou seja, para ele, às vezes nem precisa também, né, professor? Depende um pouco o lugar de atuação da pessoa. Certo. Do ponto de vista da documentação não há problema nenhum. Depende do ano em que a pessoa se formou. Porém, se, por exemplo, alguém vai atuar em outro país, o fato de ter o nome UCG ou ter o nome de PUC, é claro que reverbera de um jeito diferente. Então depende muito do campo de atuação da pessoa, pode ser interessante, sobretudo, se a sua profissão for se internacionalizar, é bom ter um currículo agregando esse nome que tem o reconhecimento internacional. É muito mais, mais abrangente, sim, né? Há outras PUCs no mundo, e geralmente onde tem uma PUC, há um prestígio maior. Portanto, vendo um diploma formado por tal instituição, é claro que repercute positivamente. E toda PUC é católica? Sim, toda PUC é católica. Agora, nós estamos vivendo um período de festa, né? 54 anos da Universidade, da PUC, da UCG-TV, e há muitos eventos aí, ainda tem alguns eventos que vão acontecer agora nessa semana, né? Sim, nós programamos o mês de outubro como um mês de aniversário. Então começamos logo no início do mês de outubro, com o primeiro evento que foi encontro de bolsistas oriundos do ProUni e do vestibular social. Com uma intenção, o fato de ter escolhido isso como o primeiro evento, porque há um esforço muito especial, histórico da universidade, de inclusão social. E isso, de fato, hoje nós temos praticamente metade dos nossos estudantes com algum tipo de apoio financeiro, seja de bolsa de estudo ProUni, OVG, FIES ou vestibular social. Os que ingressaram pelo vestibular social, que é uma das poucas no país que tem essa modalidade, essa iniciativa, já são mais de 6 mil estudantes. Nós tivemos aí o vestibular social sábado, foram quase 8 mil candidatos pelo vestibular social em mais de 20 cursos de graduação da universidade. Depois nós tivemos outros eventos também importantes. Uma semana de arte e cultura, porque essa é uma das dimensões importantes do projeto educativo da universidade,
que é a formação artística, a dimensão estética. O terceiro, muito forte, muito enfatizado, foi a celebração da missa, e nela também, lá teve o bolo, foi tudo muito festivo. E fizemos a homenagem a 30 professores e funcionários com mais de 35 anos de casa. Porque o fato de ser uma universidade pioneira, é claro que tem o pessoal há muitas décadas que trabalha profissionalmente. Eu mesmo vou para mais de 28 anos de professor aqui na universidade. Entrei novinho, com 23 anos de idade. A vida passou. E assim é com... E o senhor cresceu também dentro da universidade? Sim, dentro da universidade. Na universidade, mais de 90 mil já colaram grau, têm seu diploma, criaram seus filhos, se firmaram profissionalmente. Ela foi uma referência. Realmente a universidade foi uma referência aqui na formação de gerações aqui no Centro-Oeste. Aliás, a grande importância, né, da universidade. Professor, a UCG, PUC, já formaram quantas pessoas, quantos profissionais no mercado até hoje? Somando os 54 anos, o senhor tem uma noção? Os que têm o diploma expedido, porque depois tem problemas de evasão, os que ingressaram e não deram continuidade, mas desde os 59 até agora, 90 mil. 90 mil. 90 mil pessoas com 90 mil diplomas de graduação expedidos. Fez uma diferença, né? Imagina essa quantia de gente se não existisse, ao longo destas 5 décadas, Goiânia, 80 anos, uma cidade, praticamente a PUC e a UFG foram que formaram talvez uns 80% do quadro dos profissionais qualificados aqui para a região, aqui para Goiás. Eu diria para Brasília também, porque a UNB veio depois, as universidades também de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são de criação mais recente, e a própria capital federal, no início havia uma visão estratégica de por que criar uma universidade aqui. O presidente então da República, Juscelino Kubitschek, assinou o decreto de criação da universidade no Rio de Janeiro. E ele tinha uma visão estratégica sobre isto. Por que criar uma universidade simultânea à criação da capital federal, antes de inaugurar a capital federal? Porque os quadros lá do Rio de Janeiro não queriam vir para cá. Uma boa parte deles, do judiciário, dos funcionários públicos, da área de saúde, de professores. Então, com certeza, o governo federal pensou, né? Como é que eu vou fazer se o pessoal do Rio não quer vir lá para o Planalto Central? De modo que a universidade aqui, ela foi qualificando gente. Enfermeiros, professores, contadores, administradores, foi qualificando gente que também deu base para Brasília se estruturar nesses quadros de profissionais. E os filhos também, claro, dos que vieram poder estudar aqui em Goiânia, enquanto Brasília se firmava. Acho que aí é uma história que se poderia aprofundar mais, a participação mais decisiva que teve Goiás na criação da capital federal. Não um simples benefício que ela trouxe em si, a capital federal aqui para o Centro-Oeste, mas também o apoio que o Estado deu em quadro não só de território, mas em quadro humano, de lideranças que deram a base para se estruturar essa capital do país. O senhor está falando aí, que, assim, delas, não é? Que parece que, assim, acho que teve papel importante, foi o indigenista Gesco von Puttkamer, não é? Inclusive fotografou a construção de Brasília, não é? Nós temos praticamente aqui em Goiânia uma base, uma foi o Gesco, que esteve vinculado também à universidade, depois doou o acervo completo para a universidade. Então temos fotos históricas da época da criação de Brasília. Temos fotos de Dom Fernando também, porque Brasília pertencia à Arquidiocese de Goiânia, e ele tinha que acompanhar, ia com o jipinho para lá, estrada de chão, e acompanhava esses trabalhadores, aos milhares, que iam formando pequenas comunidades, celebrando com elas, e ia fotografando também. E ele gostava de formar álbuns. Então nós temos no Instituto de Pesquisa e Estudo Histórico Brasil Central, da universidade,
todo o acervo fotográfico também do Dom Fernando. Então, do Gesco, Dom Fernando, um acervo de Mauro Borges, que nos foi doado para a universidade. São vários acervos de imagens que deram uma boa base de registro fotográfico. Tudo microfilmado, professor? Tudo, estamos digitalizando agora. Mas temos os originais, todos eles. Também temos imagens históricas de filmes, inclusive reconhecidos pela Unesco como Memória do Mundo, que são sobre a Amazônia, porque havia cineastas, pesquisadores da época, que estavam numa grande pesquisa e documentação do norte do país, o Acre, o Pará, Amazonas, e não tinham uma base onde ficar mais permanente, uma base, vamos dizer, institucional, uma universidade, e também uma base, claro, que para poder se hospedar e tudo mais. Então nós temos o Instituto de Pré-História e Antropologia, vários pesquisadores e outros intelectuais internacionais que vinham e faziam toda a documentação do norte do país, tendo como base aqui Goiânia e a nossa universidade. Por isso, nós temos uma preciosidade de etnias indígenas do norte do país. A Amazônia, teve o programa do Globo Repórter que quis comparar um pouco como era Amazonas de 50 anos atrás e agora. Como eram povos indígenas de 5 décadas atrás e agora. Puderam fazer essa comparação graças à documentação, a filmagens que nós temos históricas em nossa universidade. Aqui. Tá certo. Professor Volmir, nós vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Cabeça nas nuvens, pés no chão. Viva seus sonhos! Vestibular PUC Goiás. Inscreva-se até 5 de novembro. PUC Goiás. Conhecimento a serviço da vida. Programa Automotor, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, aqui na PUC TV. Automotor, oferecimento Locagin. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Nós estamos conversando com o reitor Volmir Amado, ele que é reitor da PUC e também presidente do Conselho das Universidades Brasileiras. Daqui a pouco nós vamos falar também sobre esse conselho. Agora, falando ainda sobre a PUC, são 54 anos de muito sucesso e de muita influência no estado de Goiás. Uma universidade desse nível, para chegar hoje a ser uma PUC, naturalmente ela teve, nesses 54 anos, momentos históricos, momentos importantes. Hoje, se for para o senhor citar pelo menos um desses grandes momentos, qual que o senhor diria que foi o grande momento da universidade, da PUC, no estado de Goiás? Foram diversos, mas com certeza uma das marcas importantes foi o reconhecimento pontifício. Foi a universidade se tornar PUC, porque ele foi o culminar de uma caminhada longa e se torna um reconhecimento mundial. Agora nós temos, a partir de 15 dias para cá, um reconhecimento da parte da CAPES, que a universidade, por exemplo, vai poder ser base para fazer pós-doutorado. O senhor vê, aí, primeiro, quando eu entrei na universidade, havia cursos de graduação, não tinha curso de especialização. A gente tinha que se deslocar, eu ia para Belo Horizonte para fazer no PREPS, na PUC de Minas, o curso de especialização período de férias. Era o jeito como a instituição encontrava, e nós encontrávamos também, para nos qualificarmos. E os professores tinham que sair de Goiás, iam para São Paulo, para o Rio, iam para a Europa, para poder fazer um mestrado, um doutorado. Essa história mudou. Goiânia cresceu, o estado de Goiás cresceu, a universidade cresceu junto, ajudou a esse crescimento e ela também cresceu. Então, o fato de dizer que é PUC não é apenas uma outorga, um título enquanto tal, mas é também uma homenagem,
porque isso representa uma caminhada de décadas que foi edificada, foi construída. E nos coloca, por exemplo, nós estamos entre as 25% de universidades de melhor avaliação no país. Nós temos na graduação 25 mil alunos. Nós estamos projetando, o projeto Horizonte 60 estabelece quando a universidade completar o jubileu de diamante, pelo menos vai ter 30 mil alunos só na graduação. Teremos aí mais pelo menos 2 mestrados, 2 doutorados. Há metas também qualitativas de conceitos. Teremos a jornada de cidadania, com certeza vai estar entre os maiores eventos do Estado. Então realmente é uma universidade que traz consigo uma história, são 5 décadas, não é pouca coisa, para uma região como a nossa, para um país que se fez sobretudo na parte litorânea, para a história das universidades também, que é muito recente no país, para os percalços todos de um povo que foi se configurando com um fluxo migratório tão grande, chega gente de todo lado, toda hora, aqui para o centro-oeste. Então, nós estamos ainda com uma região em formação, com uma capital que muita gente vem para cá e precisa se estruturar permanentemente como cidade. Evidente que a universidade não é imune a isto, ela participa dessa caminhada toda. Então eu colocaria o reconhecimento pontifício como uma trajetória percorrida. E ao mesmo tempo isso como um ânimo novo que trouxe para impulsionar a universidade às próximas décadas. Agora, o interessante é que quando se fala numa universidade, fala-se numa escola, as pessoas pensam exatamente que ali só tem o curso para formação de profissionais. Pelo que o senhor está expondo aqui, a universidade vai muito além da sala de aula, né? A universidade tem, primeiro, todas as faixas etárias. Tem crianças, muita criança. Agora mesmo estive lá no Campus 2, tinha lá escolinhas esportivas. Mais de 1.000 crianças em iniciação esportiva. Tem portadores de síndrome de Down, programa especial para eles. Escola de circo, crianças também em toda a iniciação circense. O programa Aprender a Pensar, com crianças com talentos especiais. Tem a outra ponta, Universidade Aberta à Terceira Idade. Quase 500 idosos, gostaria eu que fosse 5.000. Mas é porque o governo federal ainda não deu atenção devida ao idoso, dele poder retornar à universidade numa formação adequada a esta faixa etária. Mas tem o idoso na universidade. E também tem gente já na idade adulta que está voltando para a universidade. E tem jovens, claro, milhares de jovens, dezenas de milhares de jovens. Professor, então ela abrange todas as faixas etárias, ela abrange diversas nacionalidades. Tem gente de 16 países do mundo, de todos os estados do Brasil, que vem estudar aqui na universidade. O senhor acha que, por exemplo, que essa atuação holística da PUC, da UCG PUC hoje, ela influenciou também para que a PUC se tornou hoje um dos referenciais na área de educação aqui em Goiás? Podemos dizer que existe a Universidade Federal de Goiás, não é? E a PUC. E nós sabemos que não existem só essas 2 universidades, esses 2 centros de ensino superior aqui no estado de Goiás, ou seja, nós temos dezenas e dezenas de outros. Né? Até esse reconhecimento que o senhor colocou aí, estar entre as 25 melhores do país. O senhor acha que essa atuação holística é uma opção que foi dada pela PUC e um acerto também? Uma opção e um acerto. Quando a gente olha desde os fundadores, sempre houve uma atenção de ter um horizonte de universidade, ela ser abrangente como áreas de conhecimento diversificadas e plurais, abrangente como ação e qualidade social, ação comunitária, abrangente com abertura para diversas abordagens científicas, abrangente do ponto de vista também do projeto educativo, da formação integral. Formação integral para nós é decisiva. Às vezes consegue mais, consegue menos, mas é o empenho, a direção da universidade. A formação para ser integral precisa formação científica, ciência, você faz ciência. Hoje, agora à noite,
está sendo aberta a Semana de Ciência e Tecnologia, junto à Semana de Ciência e Tecnologia do Estado. Então, trabalhamos com ciência. Segundo, formação técnica. É preciso de ciência e de técnica. Terceiro, só ciência e técnica não é suficiente. Porque se é por isso, tem profissional demais por aí. Com formação científica e técnica e basta. Não, formação estética, formação ética, formação ambiental, formação social, formação espiritual. Quer dizer, que tipo de gente nós temos que formar? Gente diferente, para um mundo diferente. Lideranças especiais que fazem a diferença no mundo. Essas dimensões todas, talvez elas não sejam abrangidas nem pela avaliação do governo federal, nem pela avaliação dos rankings que existem por aí. Porque como é que se quantifica o fato de formar para valores? Para dizer que daí houve um bom desempenho. Não, avalia pela informação, pela capacidade de senso crítico, pela apropriação de conteúdos, mas isso não é suficiente. Então nós temos que insistir nesse projeto educativo que olhe de um modo, de fato, como se diz, Ulisses, holístico, integral, porque é isso que vai fazer a diferença no presente e no futuro, como já fez no passado. Gente diferente, gente que tinha uma formação mais completa, que se posicionava diante da vida, que tinha uma formação intelectual, não só para o aspecto operacional do mundo do trabalho, da profissão, ou também das categorias profissionais. Não, a gente precisa formar o cidadão, precisa formar gente, precisa colaborar com a família, precisa ver que tipo de mundo nós queremos fazer e construir, e a partir dele, claro que formar as pessoas. O pessoal diz muito, que mundo nós vamos deixar para nossos filhos, mas também que filhos nós vamos deixar para o mundo, porque senão eles farão um estrago para o mundo. Então, de modo que, e é o período em que o estudante está na universidade, ele é decisivo para o resto da vida da pessoa. Se ele passar bem, uma boa orientação, for bem acompanhado, estudar com afinco, tiver uma boa formação intelectual, pessoal, moral, ética, espiritual, isso vai ter consequências para o resto da vida. Por isso, quando acontece alguma coisa, mesmo com estudante, com funcionário, com professor, algo que não seja bom, eu mesmo me pergunto, onde foi que erramos? Não que a gente dê conta de tudo, mas também a gente tem que se perguntar essas coisas. Tem que saber onde que errou para ver onde que está acertando. Exatamente, mesmo institucionalmente, mais do que necessário. É uma contínua autoavaliação, autocrítica, para ver o rumo que se dá para a formação, porque isso depois tem consequências para a vida em toda a sociedade. Uma coisa interessante. Ulisses, vamos fazer o seguinte, nós vamos para mais um intervalo comercial, na sequência você faz a sua pergunta, que com certeza será bastante relevante. Daqui a pouco a gente volta. Doutorados e mestrados PUC. Sua vida profissional e acadêmica não pode parar de avançar. Dê mais um passo na sua formação. Faça pós-graduação na PUC Goiás e fique sempre à frente. Doutorados, mestrados ou especializações em uma instituição de excelência no ensino superior. Inscreva-se no site www.pucgoias.edu.br. Não basta ser pós, tem que ser PUC. Conhecimento a serviço da vida. A sua hora do almoço com mais informação. Os principais fatos do dia você encontra no TJ Goiás. Análise do cotidiano, reportagens especiais e discussões sobre a cidade, mobilidade e trânsito, os seus direitos, economia, saúde, cultura e diversão. Jornalismo com isenção e compromisso é no TJ Goiás, de segunda a sexta, 12:30. Aqui na PUC TV Goiás. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV e na NET Canal 20. Estamos conversando com o reitor da PUC, professor Volmir Terêncio Amado. Ele, inclusive, é o presidente do Conselho das Universidades Brasileiras, que nós vamos perguntar daqui a pouco. Ulisses, você ficou com uma pergunta aí na ponta da língua para fazer. Eu cheguei a estudar na Universidade Católica na época, eu comecei a fazer História.
E na época, aluno, tudo, a gente até participava de movimentos, aquela coisa toda. Hoje não se vê quase que movimentação de estudantes assim, paralisando, ou seja, parece que hoje é uma pacificação maior em relação à própria reitoria e o centro acadêmico. Aqui o senhor debita isso, ou seja, essa parceria, esse comum acordo entre estudantes e direção. Eu penso que são dois pontos determinantes. O primeiro era que era uma época que se vivia, uma época de muita instabilidade educacional, política, econômico-financeira, o Brasil com desequilíbrio, inflação chegava a 80% ao mês, desequilibrava qualquer instituição. Então não era possível chegar a um consenso tão facilmente sobre preço de mensalidade, valor de salário, despesas de manutenção, investimentos à instituição. De fato, era um equilíbrio muito difícil de ser conseguido. Então esse é um aspecto que me parece determinante, sobretudo anos 80, meados de anos 90. O outro aspecto muito, muito forte é, nós temos procurado fazer pautas com demandas. Não é que eles não apresentem problemas, mas ao serem apresentados, muito bem, o que nós podemos melhorar? Parte de laboratórios, a parte de bibliografia, de corpo docente, é preciso mais concurso, é preciso melhorar tais equipamentos, tal prédio. Então, esse conjunto de demandas, feito de um modo dialogado, e na medida que vão vendo que isso programaticamente vai sendo implementado, é claro que isso gera graus de satisfação também. Não é que não protestem, não. Eles reclamam, protestam, se manifestam, mas é muito mais dialogal do que era no passado. Há oportunidades maiores de a gente conseguir dialogar. Agora, há aspectos importantes também de estabilidade institucional. Nós demos algumas ênfases, sobretudo, nesses últimos anos. O primeiro, da sustentabilidade. Sustentabilidade também financeira como modelo de universidade. Porque a gente não é nem uma universidade estatal que vem recurso federal ou estadual, vem recurso público, não tem que pagar as contas. E nem somos privada com fins econômicos, com fins lucrativos. Então, esse modelo de universidade precisa encontrar a sua sustentabilidade também financeira. Depois de 10 anos de empenho muito grande, graças a Deus, conseguimos aí quitar as dívidas, a universidade está saneada financeiramente, e com isso é claro que tem muito mais equilíbrio para investimento no laboratório, na infraestrutura, no corpo docente. Há mais chances e possibilidades, quando a instituição está estável, de ser conduzida. Por isso é que, a meu ver, isso também fornece possibilidades de estabilidade que dão suporte ao diálogo entre também gestão e os estudantes. Fazer um meio ping-pong aqui. Evidentemente que para se ter uma grande universidade como é a nossa hoje, a PUC, né, que é um orgulho para as goianas, precisa ter uma boa equipe. Qual a avaliação que o senhor faz aí para a sua equipe? A equipe é boa, a equipe do seu sonho é o time que conquistaria uma Copa do Mundo? Essa com certeza é uma equipe brilhante, generosa. Eu sou muito agradecido aos tantos irmãos, eu chamo de irmãos a eles, nem de colegas, de irmãos, irmãs. É meio a meio, metade homem, metade mulher. São professores, professoras, pró-reitores, um trabalho diuturno. Não é assim que trabalha só naquele horário é de manhã à noite, 3 turnos, de domingo a domingo, e com uma generosidade, com um grau de competência, com experiência histórica, profissional, com experiência de gestão. Agora nós iniciamos um novo mandato a partir de segunda-feira da semana passada. Houve uma ligeira mudança na Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Foi a professora Sandra que nos acompanhou como equipe, como pró-reitora, durante 11 anos. Foi substituída agora pela professora Milka, que já foi reitora por 2 mandatos na UFG e também teve aí um período importante também na Secretaria de Educação. Então são pessoas que trazem uma experiência de gestão e uma experiência educativa que qualificam enormemente a universidade. Essa é a equipe
dos meus sonhos. Nota 10, a equipe dos sonhos já diz tudo, né? Agora, professor Volmir, nós estamos aí já no terceiro bloco. Como é que o senhor explica aí a sua ascensão à presidência do Conselho das Universidades Brasileiras? O senhor chegou, foi vice-presidente, agora já assumiu o cargo de presidente. Qual a importância desse cargo para Goiás? Olha, é a primeira vez que um reitor aqui do Centro-Oeste, aqui de Goiás, assume o Conselho de Reitores. De alguma maneira, o fato de o estado em que se está, acaba pesando nesses cargos nacionais, para não entrar. Não para entrar. Em princípio, os reitores e outras organizações também acabam escolhendo regiões mais adensadas, de maior visibilidade. Então não é fácil para quem mora no norte do país, no centro-oeste do país, de assumir uma responsabilidade de presidência nacional de qualquer organização. Então eu creio que já é uma conquista importante para o nosso querido estado de Goiás. Espero honrar nossas instituições, nosso Estado também, em razão disso. O clube, ele tem alguma função, assim, vamos dizer assim, de levar o Ministério da Educação algumas reivindicações, ou não? Por ser assim, de reitores, ele não tem essa função? O clube foi criado em 1966 e a finalidade dele realmente é de articular, formular políticas e propostas dos dirigentes universitários de todas as universidades. Aqui inclui inclusive as federais, todas. As federais, as estaduais, as municipais, as particulares e as comunitárias, confessionais ou laicas. É o Conselho Nacional. Por isso ele abrange também as associações. A ABRUC, que é das comunitárias, Associação Brasileira das Universidades Comunitárias, a ANDIFES, que é dos dirigentes das instituições federais, e aí vai a ANUP, a BMS, a ANEC, todas as demais instituições. Então ele tem uma representação conjunta das universidades. No passado, ele teve uma atuação mais intensa. Depois se formaram essas associações nos últimos 20 anos, e elas acabaram ganhando força, mas também dividindo um pouco a força dos dirigentes. Agora há um empenho de nos rearticularmos novamente. O momento que se experimenta é um pouco de um MEC empoderado, talvez empoderado demais, o que dá um desequilíbrio quando acontece assim, porque fica só o governo, sem dialogar suficientemente, tocando as políticas educacionais. Então nós tivemos aí com muita polêmica, por exemplo, o Mais Médicos, não só do ponto de vista da profissão, mas também da formação do médico, porque entraram no assunto da residência, no aspecto curricular. Da própria revalidação do diploma. Revalidação, que são assuntos da educação, de quem lida com a educação. Depois de lançado o programa, é que vieram então conversar. Esses desequilíbrios, talvez, de impostação de programas educacionais se faz no momento em que nossas organizações, sobretudo o Conselho de Reitores, ele precisa se fortalecer mais. Mas é aí que é nosso empenho doravante. Nós temos muitas frentes, dentre elas agora, a primeira, reforma universitária. Queremos retomar isso, porque o governo engavetou o projeto da reforma universitária. Nele há toda a primeira parte, que é o assunto da autonomia universitária, para que as universidades não percam a autonomia. Todos os marcos regulatórios que surgiram, eles vão cerceando sempre mais a autonomia. Daqui a uns dias nós temos universidades governistas, que vão seguir só um pensamento único, uma orientação uniforme. O que não é positivo. De maneira nenhuma. A outra bandeira que levamos para frente como clube, o projeto da reforma do ensino médio, porque se não se rever essa fase da educação, ela está dramática, esse momento vivido pelo ensino médio. O terceiro, o Plano Nacional de Educação, que ainda precisa ser aprovado definitivamente, e depois ele tem uma estimativa também pela frente, até 2020, nós passarmos de 7 milhões para 12 milhões de estudantes na educação superior. Professor, olhando a educação, o ensino universitário no Brasil, o senhor como presidente do CRUB, que é o Conselho dos Reitores das Universidades Brasileiras, ou seja, o maior e alto posto dado a um goiano em relação a, vamos dizer, ao ensino do terceiro grau. Eu faço uma pergunta para o senhor.
O senhor acha que a universidade brasileira ela está no caminho certo? E qual que é o problema que o senhor apontaria nela? O primeiro problema que o senhor apontaria, que o senhor, se tivesse condições, o senhor resolveria? Só depois do intervalo comercial, o professor Volmir vai responder a sua pergunta. Daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Uma excelente oportunidade. A Imobiliária Pinheiro Vaz tem um lote para você fazer um ótimo investimento. Já foram lançados e consolidados os loteamentos Costa Paranhos, Luci Pinheiro e Paula Estrela. E a Imobiliária Pinheiro Vaz está preparando o lançamento da segunda etapa do Paula Estrela. E em breve, próximo à Vila Pedroso, serão lançados 4.000 lotes. Imobiliária Pinheiro Vaz. Estamos na Avenida Anápolis, próximo à Vila Pedroso. Ligue em horário comercial 3208-3033. As paisagens deslumbrantes, lugares paradisíacos, culinária e equipamento de primeira. Tudo isso você encontra no Pesca e Viagem, o programa mais relaxante da sua TV. Pesca e Viagem. Embarque nessa aventura. Pesca e Viagem, sábado, meio-dia. Reapresentação domingo, 11h30 da noite. Aqui na PUC TV Goiás. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20. Estamos conversando com o professor Volmir Terêncio Amado, ele que é o presidente, aliás, é o reitor da PUC, presidente do clube do CRUB, que é o presidente do Conselho das Universidades Brasileiras. E a pergunta é essa, né, Ulisses? Qual justamente, que é a pergunta? Aonde que ele acha, o reitor da universidade da PUC, e também presidente do CUB, aonde ele acha que está um nó no ensino universitário no Brasil hoje? Aonde que ele tivesse, se ele tivesse condições, ele mudaria radicalmente? Olha, eu se pudesse, consideraria primeiro a educação no seu conjunto. E a meu ver o problema principal não está na educação superior, está na educação básica, no ensino fundamental e no ensino médio. Nós recebemos o estudante com uma enorme defasagem de escolaridade. 3/4 dos que passam pela educação básica são analfabetos funcionais. Por mais que você faça avaliações, melhore as notas de DEB, mesmo assim, o que você constata é uma enorme defasagem de aprendizagem. A universidade não faz milagre. Por melhor que sejam os projetos pedagógicos, os projetos educativos, não faz milagre nisso. Então nós temos isso como determinante. Outro aspecto de considerar é sobretudo nas licenciaturas, porque elas correspondem à formação de professores. E elas se imbricam. Você tem, por exemplo, a educação básica com defasagem de escolaridade, aí tem um baixo desempenho na matemática, aí você precisa de mais engenheiros para o país. Como é que eles vão conseguir acessar aos cursos de engenharia se eles não têm a base de cálculo? Então, há uma incidência forte no desempenho depois da educação superior. Depois, se você tem uma remuneração baixa do professor, esse jovem não quer mais ser professor. Dá 2% dos que vão fazer os cursos superiores que vão querer assumir a profissão de professor. Então, isso influencia também na escolha de curso. De modo que eu penso que o grande drama que nós experimentamos hoje tá lá na base. E nós não vermos a educação sistemicamente, ela como sistema. Então o governo olha mais, e também a sociedade, muito para a educação superior, faz muitas considerações sobre quem está na universidade, e ninguém fala da base. Você não acha que isso, por exemplo, é até uma questão política mesmo? O senhor mesmo mostrou aí, por exemplo, quem cuida hoje do ensino fundamental é o município, não é? O básico praticamente é o Estado. Aí, geralmente... Olha, eu tenho uma opinião, que me perdoe se eu for, assim, duro demais com a consideração. A minha opinião é que pouca gente fala da situação da formação básica, da escola do nível básico, por duas razões. A primeira, porque lá estão os pobres. A grande maioria são pobres. Ninguém por eles, nem eles próprios reivindicam isto. A segunda, porque predominam
escolas públicas. E nela sempre há o desejo dos governos de querer mostrar um desempenho melhor que os demais. Eu vou dar um exemplo. Muitas vezes no MEC nós tínhamos encontro com o ministro e aí ele ia dizer assim, olha, agora eu vou dar uma resposta sobre o resultado do ENAD. Já tinha as redes de televisão esperando lá embaixo do ministério. Mas ministro, o senhor está informando aqui logo para o país, dessa maneira, não discutimos suficientemente os resultados da avaliação. Infelizmente, assim, há um interesse especial pela educação superior. Ele disse, quando eu quero informar sobre a educação básica, eu mando release, eu informo, não aparece ninguém. Não aparece ninguém. É impressionante, porque você tem, daqueles que entraram lá na educação básica, 2% que estão lá na educação superior. Mas parece que o país não se interessa, não discute, não debate sistemicamente a educação. Aí não adianta a OAB ficar discutindo que tem que ser 6 anos do curso de direito. Não é aí que você vai corrigir e formar um bom jurista. Se ele não veio sabendo ler bem, escrever corretamente, interpretar códigos de linguagem, dominar as várias linguagens, não é em 4, 5 anos, com os vários códigos, que ele vai aprender uma formação adequada. Então, esse me parece o problema crucial. Tratar de um modo sistêmico a educação. Professor Volmir, nós tivemos agora recentemente a participação popular. A população foi para as ruas, nessas manifestações populares. Como é que o senhor viu a reação da população com relação às atitudes do governo, às reivindicações populares? Vi como nós, inclusive, fizemos um manifesto, depois desses manifestos acontecidos nas ruas, porque boa parte desses manifestos tiveram origem nos estudantes das universidades. Portanto, eles vieram de nossas instituições, foram mobilizando pelas redes sociais e aí chegaram às ruas. Achei muito bom. Achei que o país estava muito parado, estava muito cômodo. Foi uma sacudida. A questão agora que se coloca é o passo seguinte. Para onde vai todo esse clamor, essa interpelação, essa avaliação de desempenho na política nacional, nos estados, nos municípios, no desempenho e na coerência do judiciário, nos projetos educativos? De fato, há uma pauta enorme que as pessoas colocam. Mas foi bom. Foi finalmente a sociedade... nas próximas eleições? Não tenho dúvida que terá influência. Terá influência. Eu creio que a política, os homens que atuam, as lideranças políticas estão se interrogando muito também depois destas manifestações. O senhor, como educador, como intelectual, o senhor acha que essa mudança, essa sacudida que deu no Brasil, principalmente nas instituições, ou seja, até nos políticos também, e no eleitorado, o senhor acha que isso é proveniente, é motivado pelas redes sociais, ou o senhor acha que as redes sociais são meramente poucas ferramentas ainda? Eu acho que as redes sociais foram um caminho, um instrumento enquanto tal. Também as redes sociais se diz de tudo. Não há o crivo também do discernimento. E esse me parece, aliás, um dos limites das redes sociais. Porque não há muito compromisso de checar a veracidade das coisas. Também o limite ético, a forma de dizer, a impostação, portanto, pode se tornar um perigo. Especialmente se elas induzirem, incitarem para a violência. Sobretudo a violência simbólica. Porque a violência da palavra, ela leva depois a um tipo de conduta e de relação distorcida também na vida social. Mas, a meu ver, houve uma soma de insatisfação em tudo que é área. Realmente precisamos nos reinventar. Mas não é só tomando esse ponto de vista da reinvenção coletiva. Ou nos refazemos como sentido de vida, também como pessoa, nos repensamos, ou realmente o futuro pode caminhar para uma ameaça. Uma grande interrogação, acho que tem que checar um pouco, é aquilo que a Marilena Chauí falava. Muito bem, todo mundo fala sobre a mobilidade nas cidades, impossível continuar assim. Esse jovem que foi às ruas reclamar sobre a mobilidade, ele está disposto
a abdicar do carro que ele vai ganhar do seu pai e pegar um coletivo para ir até a escola ou para ir até o trabalho, quer dizer, é preciso fazermos escolha do modelo de sociedade que queremos ter, porque senão... Escolhas sustentáveis também. Mas escolhas isso sustentáveis. vem com o decorrer do tempo, não se faz de uma hora Claro, para outra. eu penso que, de qualquer maneira, as manifestações, as redes sociais apoiaram, elas agora entram no momento de autocrítica. As pessoas também passam a se autoavaliar o tipo de atitude que assumiram, porque gera uma cobrança sobre elas próprias. Professor Volmir, nós falamos, o programa passou tão rápido, né? Já estamos Voou, no final. rápido Ficou mesmo. alguns minutinhos aí. Vocês são bons de papo. O que eu gostaria agora é que o senhor falasse assim alguma coisa, porque quando vem para a televisão, vem para o nosso programa, naturalmente a pessoa tem algumas ideias que ele quer colocar em prática, né? Muitas vezes a gente não pergunta. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Fica à vontade. Olha, eu vejo um pouco o nosso... quem lida com educação sempre vê um pouco o projeto de pessoa e projeto de sociedade. A educação não tem fim em si mesma. Então, eu, assim, me interrogo muito, de fato, o jeito, o modelo, a orientação da educação que hoje está se dando no país. E acho que ela tem que se interrogar profundamente, não só do ponto de vista de conteúdos, mas, sobretudo, de valores, de orientação, de sentido de vida. Eu vou ficando muito preocupado, realmente, com o que vai saindo dos nossos quadros educacionais. Há muita ênfase, a meu ver, nos últimos anos, nas últimas décadas, ao desempenho profissional, ao status de vida, a ganhar dinheiro, e se está descuidando demais de o que a pessoa é. Da qualidade de vida. Da qualidade de vida, do sentido de vida, família, pessoa, como ela se coloca enquanto tal, ela conhecer-se melhor a si, a relação dela com os demais. Eu creio que isso, seja a família, seja em casa, seja os pais, os familiares, seja na escola, na universidade, esse aspecto é importante. Não sermos apenas transmissores de informação, mas sermos inspiradores de projetos de vida. A mim isso parece decisivo, porque nunca vi tanta depressão, tanto suicídio, tanto desespero, tanta droga, tanta violência, quanto agora. Isso deve ter, tem causas, tem raízes. Está adoecido esse modelo civilizatório. Nós temos que nos perguntar um pouco se essa orientação de vida é esse caminho, se a roupa que eu estou vestindo é a que vai me trazer felicidade, se só o valor do salário dado ao básico para comer, para viver, mas se é só o dinheiro que é o foco da vida, então realmente isso me interroga muito. E creio que isso eu gostaria de deixar como um ponto forte para cada um de nós, sobretudo porque vem se acentuando demais aos que lidam com a educação. E o outro é um pouco o sonho de Goiás, que ele se projete e se firme como região no país. A gente vê um tratamento muito desigual no país, muito desigual. Na educação, na economia, é uma unidade federativa, mas nós estamos, sobretudo nossas regiões, são tratadas muito desigualmente. Verdade. É muita desigualdade. E a gente passa isso de uma forma discriminatória impressionante. Eu vou dar um exemplo a vocês. Nós temos a região aqui centro-oeste com o penúltimo lugar em quantidade de doutores no país. O último é a região norte. Como o centro-oeste tem Brasília, que é uma ilha, é o penúltimo, senão seria o último. Na hora de você tratar a educação superior, há uma uniformidade, há um percentual de mestres e doutores colocados a cada curso. Mas a nossa região não dispõe disso, porque está numa outra fase de desenvolvimento. Então se pede ao país aquilo que se pede lá ao Rio de Janeiro, às regiões litorâneas, aos estados que são o quartel-general do capitalismo, se pede para regiões com dificuldade, com outros estágios civilizatórios, com outros momentos culturais e educacionais. Então, nós temos que nos firmar como região, mostrar nossa voz,
nossa capacidade econômica, mas sobretudo nacionalmente, nós temos que ser mais respeitados. Esse me parece um outro exigência e desafio grande que temos que olhar pela frente. Obrigado, senhor, pela entrevista. Obrigado. Obrigado, Ulisses. Ulisses. Eu vou mandar um abraço, não sou de fazer isso, não, mas eu vou mandar um super abraço para Goiânia, que completa 80 anos aqui no dia 24. Tá certo. Eu só quero lembrar que o Clube de Repórteres Políticos do Estado de Goiás elegeu hoje, ainda há pouco, o político do ano, referência 2012, foi considerado o político do ano Vilmar Rocha, o congressista do ano de 2012, a senadora Lúcia Vânia, o deputado também do ano, Hélio de Souza, e o vereador Virmondes Cruvinel Filho. Nosso muito obrigado pela sua atenção. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, às 22h30, com mais um programa Canal Aberto. Até lá, boa noite, obrigado pela audiência. Professor.